Bom dia, pessoal. Guardando a pastora Silvana aí, para a gente fazer a nossa quinta semana. Oi, Silvana. Já te adicionei lá, querida. Bom dia, Silvana. Já te adicionei lá, só aceitar. Estamos falando aqui do Rio de Janeiro, Instituto Amai-vos Contém Amor, uma plataforma digital. Que trabalha com a produção e distribuição de conteúdos educativos e culturais ligados a amor e direitos humanos. Estamos recebendo aí a nossa querida pastora Silvana. Bom dia. E, bom dia, Silvana. Estou dando uma introdução rápida aí sobre o nosso trabalho. Estamos indo para a quinta semana, né, Silvana, sobre o Mindfulness. Falando hoje o Mindfulness em relação ao contato com o mundo. Esse vai ser bacana, hein, Silvana? Estava falando aqui então da nossa plataforma digital, que trabalha com conteúdos educativos e culturais ligados a amor e direitos humanos. A gente, além de conteúdos sobre humanidade, espiritualidade e natureza, a gente também tem 12 serviços online gratuitos, né, abertos ao público aí. Então, tem padre online, pastor online, sheik online, judaísmo online, ateu online, afrodescendente, pessoa com deficiência. E agora a gente acabou de inaugurar o que ainda não está no ar, mas está indo, né, Silvana, que é o Equidade de Gênero. Bem bacana, e é isso. E essa semana, esses 2 meses agora, a gente está trabalhando aí com o Mindfulness, e a ideia era ajudar algumas pessoas aí a passar essa fase aí de pandemia, de crise política, econômica, social, burnout, ansiedade, depressão, né? Então a gente sempre fica pensando em como contribuir de alguma forma para amenizar as dores humanas, né, espirituais humanas. Então, a gente trabalha muito nessa pegada do acolhimento humano espiritual com orientações, né, tentando passar mensagem de fé, de amor, de esperança, enfim, como a gente acha que tem que ser encarado o mundo. Bom dia, Silvana, passando para você a bola então, querida, e eu queria dizer para você, o meu testemunho pessoal está sendo muito bom estar aqui com você, é um exercício que vai, a gente sente uma evolução e uma paz interior com esses exercícios, muito legal, e parabéns aí, bem bacana, tá? Passando a bola, Silvana. Obrigada, Tony. Hoje a gente vai trabalhar com essa questão do mindfulness em relação ao contato com o mundo. E como o Tony disse, é uma prática que a gente vai fazendo diariamente e isso vai trazendo transformações no nosso jeito de perceber o mundo e nos perceber. Claro que não é algo automático, mágico, né? Você começou a praticar hoje e amanhã o seu estado mental está claríssimo e você já não reage mais com raiva, com grandes emoções. Mas assim, logo quando a gente começa a praticar, a gente já começa a perceber mais rápido uma mudança do nosso estado mental e depois emocional. A gente já começa a perceber isso mais rápido. Então é mais fácil voltar. À medida que a gente vai praticando, a gente vai voltando mais rápido com o tempo. Então, antes de entrar no tema de hoje, eu quero te convidar para uma meditação, para a gente fazer esse monitoramento aberto, né? Essa consciência sem escolha que a gente iniciou na semana passada. Eu falei um pouquinho, eu trouxe a prática de Rain para vocês, que é uma prática para a gente usar quando a coisa está muito fora do nosso controle, né? A gente está com o estado emocional muito alterado. Eu vou fazer um pouquinho aqui com vocês essa consciência sem escolha. Então, o que a gente vai fazer, né? Toda vez que a gente, se a gente vier, toda vez que a gente for assaltado por um pensamento, por um som, uma lembrança, a gente vai notar isso na nossa mente. Então, a gente pode notar etiquetando e dizendo mentalmente pensamento,
som, emoção, sem discriminar, sem ficar conversando mentalmente. A ideia é evitar esse acúmulo de pensamento. Então a gente nota que está ali. E a gente pode etiquetar pensamento, emoção, som. Ou a gente pode usar uma outra técnica, quer dizer, oi pensamento, oi emoção, oi som. Esse oi é a gente mentalmente é, acolher, dizer que ele está ali. E aí depois a gente diz tchau pensamento, tchau emoção, tchau som, que a gente deixa passar. Isso é isso que é um monitoramento aberto, a consciência sem escolha, ou seja, a gente deixa vir aquilo que está vindo, porque se a gente ficar lutando e argumentando, só aumenta, né, a, o nosso estado emocional, né, mais intenso. Então a gente percebe, acolhe e deixa passar. Então vou te convidar a colocar os seus pés no chão, a descruzar a perna, se você estiver com as pernas cruzadas, a colocar as suas mãos sobre as coxas, fechar os olhos, fazer uma respiração profunda e lenta. Levar a tua atenção para os sons à sua volta. Aqui onde estou chove no momento. Ouvir os sons, perceber os odores, a temperatura do ambiente. Respirar naturalmente, o seu corpo sabe respirar. E se vier um pensamento, você pode mentalmente dizer para ele: oi, pensamento. Obrigada, pensamento. Tchau, pensamento. Acolhe, agradece e deixa aí. Se você for invadido por uma preocupação, diga mentalmente: oi, preocupação. Obrigada, preocupação, por me lembrar que eu tenho que pagar uma conta. Tchau, preocupação. Se for um som, você pode dizer: oi, som. Obrigada, som. Tchau, som. E volte a respirar. O seu corpo sabe respirar, você não precisa modificar nada. Apenas perceba aquilo que aparece no seu campo mental, sem engajar, sem conversas mentais. Apenas acolha, agradeça e deixe passar. Você pode voltar a tua atenção novamente ao ambiente à sua volta, percebendo onde você está, o som, percebendo o seu corpo, o peso do seu corpo no assento. Inspirar profundamente, abrir os olhos
e encerrar a prática. Então, bom dia para quem está chegando, Claudinha. Nós vamos falar hoje sobre mindfulness em relação ao contato com o mundo. Então, mindfulness não é apenas uma prática que a gente faz diariamente, no sentido de ter apenas foco, atenção, né? Como muitas vezes é falado no mercado, né? Assim, muitos professores de mindfulness falam dessa coisa do McDonaldização, né? Tornar uma coisa que é vendida como padrão. Então, principalmente no mercado, nas empresas, você usa aquilo para manter o seu funcionário focado, atento, né, àquilo que está acontecendo. E não é essa a intenção das práticas. E mindfulness tem a ver também com o nosso comportamento ético no mundo, com a nossa relação com o mundo. Então, alguns cuidados são importantes para que a gente tenha. Então, assim, é uma consciência que a gente leva para o nosso estado mental, é uma consciência que a gente leva para o nosso corpo, né, o nosso corpo parado, o nosso corpo em movimento, e também a nossa relação com o outro, porque essa relação com o outro vai ter muito a ver com o nosso estado mental, se é um estado mental saudável ou se é um estado mental de saúde. E aí algumas coisas são importantes para a gente conversar aqui. Perceber o mindfulness em relação à questão do contato da conduta corporal. O que isso tem a ver? Né? Tem a ver com a apropriação indevida, com a avidez. Né? Como é que a gente pode perceber essa avidez no nosso comportamento? Né? Avidez e apropriação indevida pode ser roubar alguma coisa, furtar alguma coisa, pode ser também uma avidez de consumo, né? Consumir desenfreadamente. A gente sai consumindo e gastando o nosso dinheiro. Tem uma palavra de Jesus que ele fala assim, naquilo que não é pão. Né? E também pode ser roubar o tempo de alguém. Né? A gente pode simplesmente roubar o tempo de alguém. Né? Algumas semanas atrás, uma pessoa me contratou para fazer um serviço e aí eu organizei a agenda para aquilo, me preparei e um dia antes a pessoa disse que não ia fazer o trabalho. Então, isso você rouba o tempo de alguém. Né? Por exemplo, na agressividade, na violência, né? Bater na mesa, falar de uma forma agressiva. Então, ter cuidado, né? Substituir isso por uma fala mais amorosa, mais generosa, perceber quando o tom da voz vai aumentando, perceber o nosso estado interno, quando ele muda a nossa disposição interna e nós estamos com raiva, nós estamos agressivas. Então, o mindfulness vai ajudar, as práticas vão nos ajudar a gente perceber essa mudança do estado emocional, mental, para que a gente perceba a nossa conduta no mundo. Então, também o abuso sensorial, né? Abuso de palavra, de som, de barulho, isso tudo vai contribuindo para que o nosso estado mental se torne um estado mental insalubre, não saudável. Então, imagina uma pessoa que o tempo todo é exposta a um ambiente de violência, ou ela sofre muita palavra de violência, ou ela age com muita violência, com palavras violentas, ela, ela usa de forma enganosa, se apropriando daquilo que não é dela. Como é que esse estado mental fica? A gente vai contribuindo. Imagina que a nossa mente como um lago, claro e límpido. Essa é a essência natural da mente. Quando nós vamos colocando avidez, ganância, quando a gente vai colocando abusos sensoriais, come demais, fala demais, som muito alto, muito barulho na mente, trânsito muito barulhento, né, que a gente passa, muita agressividade, a gente vai jogando coisas sujas nesse lago. Aí esse lago deixa de ser claro e límpido e passa a ser um lago
contaminado, escuro, como se a gente estivesse jogando ali esgoto, dejeto. Aí essa mente, que era uma mente clara, passa a ser uma mente poluída. E aí o que a gente vai produzir? Como é que a gente vai lidar com as nossas emoções no dia a dia? Então, é a gente deixar essa mente mais clara. Uma coisa, prestar atenção na nossa conduta, na nossa comunicação, naquilo que a gente escreve, né? Falar de uma forma mais amorosa, prestar atenção naquilo que a gente escreve, na nossa comunicação indevida, quando a gente fala uma mentira, quando a gente critica muito uma pessoa e julga, e a maledicência, né? Falar mal das pessoas, palavra rude, agressiva, palavra frívola, inútil, né? Aquela fala que não leva a nada, né? A gente, é aquela conversa, aquela fala que não leva a lugar nenhum. É simplesmente ouvir o som da sua própria voz. Então, tudo isso tem a ver com o cultivo de uma mente clara, com o cultivo da nossa ética e da nossa conduta no mundo, né? Então, isso também tem a ver com as nossas práticas de mindfulness. E também o nosso modo de vida, né? Como é que a gente ganha a nossa vida no mundo, né? Se é um ganho ético, se é um ganho que contribui para a sociedade, para as pessoas, se a gente não está envolvido em coisas que geram suspeitas, que causam dúvidas, que são enganosas, e isso tudo vai contribuir para que o nosso estado mental fique mais poluído. E aí, durante a semana, o que a gente vai fazer? A gente vai prestar atenção nisso, né? Prestar atenção nesse cultivo dessa consciência ética do mundo, né? Da nossa fala, da nossa escrita, da nossa avidez, né? Avidez de consumir muito, de comer muito, de falar muito. E aí, agora, eu quero te convidar para a gente inaugurar uma prática nova. Essa é uma prática Essa é uma prática que a gente vai fazer do corpo em movimento. A gente vai inaugurar uma prática nova do corpo em movimento. Então, eu quero te convidar. Se você tiver alguma dúvida, alguma questão que você queira escrever aqui, você pode escrever, tá? Bom dia, graça e paz. Bom dia. Venha a graça e a paz para todos nós, né? Se você tiver alguma dúvida, alguma questão, você pode colocar aqui. É importante perceber o seguinte: eu quero te convidar a imaginar você numa discussão, né? Você está lá e você tinha uma expectativa de alguma coisa no trabalho e acontece da forma que você não gostaria, e aí você tem uma fala rude, agressiva com uma pessoa, e aí aumenta o tom, as duas pessoas começam a falar no mesmo tom, e depois você para e vai meditar. Como é que você acha que o seu corpo fica? Como a sua respiração fica? Como o seu estado mental fica? À medida que a gente vai cultivando estados mentais saudáveis, a gente vai cultivando uma fala que não é rude, uma escrita que não é rude, a gente vai contribuindo para o nosso estado mental e nós vamos ficando mais serenos. A gente começa a cultivar serenidade na mente e no corpo, porque isso muda também o nosso corpo, né? A nossa respiração, a gente fica mais, né, mais vermelhos, a nossa mão se fecha. E aí o convite da semana é a gente prestar atenção nisso. Então vamos fazer essa prática de mindfulness em movimento, nós vamos fazer sentadas mesmo aqui, nesse momento. Então eu quero te convidar a você, nesse momento, sentir os seus pés no chão. Você pode fazer movimentos de um lado por outro na cadeira, né? Você pode se movimentar, levantando um pouquinho as suas nádegas de um lado para o outro. Você pode mover os seus pés em círculos,
Levante um pouquinho o seu pé levemente e faça círculos com seus pés. A ideia é perceber esse corpo em movimento, respirando. Faça círculos com seus pés, de um lado, do outro. Primeiro o pé esquerdo, depois o pé direito. Você pode movimentar, fazer círculos com seus pés, com seu pé direito. Agora você pode movimentar as suas mãos, abrir e fechar as mãos, respirando calmamente, percebendo os movimentos. Você pode girar os seus ombros para trás, para frente. Faça movimentos com a sua cabeça de um lado, volte para o centro, vá para o outro lado. Inspira e expira tranquilamente. Volte para o centro. Faça movimentos rotativos com a sua cabeça. Para o outro lado. Inspira e expira. Faça movimentos para trás com a sua cabeça. Se você não se sentir tonta, tonta nesse momento, volte para o centro. Você pode girar seu cotovelo direito. Fazer movimentos com seu cotovelo esquerdo. Você pode esticar seus braços e elevando lentamente. Respirando. Inspira. Expira. Inspira. Expira. Você pode pousar seus braços lentamente nas suas pernas. Fazer o movimento que o seu corpo pedir nesse momento. Você pode se espreguiçar. Expirar profundamente, soltando o ar com som da sua boca.
e encerrar a prática. A ideia de mindfulness em movimento não é fazer simplesmente um exercício para alongar o corpo, mas é perceber esse corpo em movimento. A gente fez a prática, né, da caminhada meditativa, né, que a gente percebe o nosso corpo em movimento. Agora é o corpo em movimento fazendo exercício específicos. A gente vai trazendo a respiração e a atenção para esse corpo. A ideia é fazer amizade com o nosso corpo, é perceber o nosso corpo aonde ele dói, aonde ele é mais favorável para a gente, é perceber, fazer uma amizade com o nosso corpo, é sentir o corpo, é perceber as emoções do nosso corpo, aonde ele travou, aonde ele indica que a gente está precisando de mais cuidado, aonde as nossas emoções se constelaram no nosso corpo, né? E a gente sentiu tanto, a gente deixou de observar e cuidar tanto de algumas emoções que elas acabam se constelando numa dor, né? Num lugar dolorido, numa doença. Então a gente vai trazendo atenção para esse corpo, fazendo amizade para esse corpo. E aí, durante a semana, o convite da prática formal faz essa prática. Você pode fazer um alongamento, você pode fazer yoga, você pode fazer qigong, você pode simplesmente criar os seus próprios movimentos que você está ali. Simplesmente percebendo o seu corpo, sentindo o seu corpo, respirando e percebendo esse corpo que é seu. E a prática informal é perceber essas condutas no mundo. A fala, quando você muda o tom, perceber a sua escrita quando você escreve uma mensagem para alguém, perceber a sua fala, a sua avidez em consumir muita coisa, beber muito, comer muito, né? Usar de algumas substâncias, né? Por exemplo, como cigarro, muito cigarro, perceber essa conduta no mundo. Tony, você pode ir voltando e dizer como é que foi para você fazer essa prática de movimento. Silvana, é muito legal você ter a consciência, né, do seu corpo, né, do seu estar no mundo, né, que a gente, no dia a dia, a gente acaba atropelando tudo, vai fazendo tudo meio no automático, né, tantas funções, tantas tarefas que você se perde um pouco aí nessa consciência. Então, é bem bacana essa coisa de você respirar, ficar atento aos movimentos, ficar atento ao que está no entorno, né? Que eu acho que a vida é isso, né? É o presente, né? E você saber lidar com essas variáveis. E uma coisa que você está falando que eu acho que está rolando muito no mundo hoje, né? A gente fica com tantas funções, com tantas demandas, que você às vezes pode responder de uma forma mais ríspida a algumas coisas, né? Pode se manifestar publicamente de uma forma mais agressiva, né? Eu acho que é óbvio que a gente está vivendo um momento delicado aí, né? De contexto cultural, político, né? Essa coisa da violência, do ódio, está muito presente aí no cotidiano, né? Por conta desse momento aí histórico do Brasil e do mundo um pouco também. Então, acho que a gente fica... Eu acho que a indignação com tanta coisa errada é natural, mas essa consciência de que a vida é preciosa e que a gente tem que saber, né, nos posicionar de uma forma maior, né, porque tem muita coisa que a gente não tem explicação mesmo, né, Silvana? É o vulgo destino, né? Que a gente queria poder controlar tudo, mas não tem a menor condição de controlar tudo. Então, eu acho que tem um conjunto de coisa muito grande que você não tem controle, né?
e tem um conjunto bem menor que você tem controle total, né? Então é você com você mesmo, você com as pessoas, você com o mundo. Então acho que é isso, são pequenos universos que vão sendo desenvolvidos e trabalhados por um bem maior, né? Então acho que quando você está bem com você, você acaba passando isso para os outros e eventualmente um ou outro está num momento um pouco mais delicado, um pouco mais vulnerável, né? E você ter essa consciência de que você pode ajudar essa pessoa também, né? De repente, com mais calma, né? Tentando ouvir, tentando botar a bola no chão. Então, como eu te falei no início da nossa live hoje, esses exercícios eles são muito, muito interessantes, seja qual for a sua espiritualidade ou não, você pode não ter espiritualidade, mas eles são muito legais no sentido de despertar realmente essa consciência do ser e do estar no aqui e agora, né? Que é o que faz a vida, é o presente, né? Então, para mim, pessoalmente, está sendo bem bacana, Silvana. Eu queria depois até ver com você, porque ele tem como é a quinta semana, né? Eu queria ver se a gente conseguia depois fazer um roteirozinho, né? Porque eu acho que deve ser interessante você recuperar desde o primeiro capítulo e fazendo uma síntese assim dos percursos que a gente fez até aqui. Mas é isso, querida. Brigadíssimo aí. Para mim está sendo muito legal e espero que para as pessoas que estão vendo agora ou que vão ver depois, né? Porque a ideia é a gente ter isso arquivado, como a gente já falou, gente. Isso vai estar lá no Instagram do contemamor.amaivos, @contemamor.amaivos. Vai estar no nosso canal do YouTube também, @contemamor. Então, são os 8 episódios, nós estamos no quinto hoje. Isso tudo vai ficar arquivado e eu acho que é bacana. As pessoas às vezes não podem fazer nesse momento, mas faz depois com mais calma, né? Mas eu acho que é um exercício muito, muito bacana, Silvana, muito válido. Então, é a nossa quinta semana, né, no programa de 8 semanas de Mindfulness, que é um programa tradicional, né, no mundo inteiro, criado pelo John Kabat-Zinn, nos Estados Unidos, né, se espalhou no mundo, e a gente começa aqui 8h30, né? E uma coisa importante que você falou, que essa parte hoje de Mindfulness em relação ao contato com o mundo, essa conduta toda que a gente colocou aqui, tem muito a ver também com a comunicação não violenta, né? E uma ideia para ajudar a gente, que aí, né, nesse nosso contato com o mundo, é perceber o nosso estado emocional, né? Perceber é ouvir com empatia. Tem uma coisa que se trabalha muito nessa questão ética do mindfulness, você perceber que do outro lado, quando tem alguém gritando com a gente, falando, é uma pessoa que está sofrendo. Então, assim, a ideia do mindfulness é trabalhar com a questão do sofrimento, do nosso sofrimento, do sofrimento do outro. Então, a gente vai fazer uma prática de compaixão, né? A gente vai fazer uma prática de compaixão. Então, essa ideia de perceber que tem alguém que sofre. Então, é a gente ouvir com empatia, perceber a necessidade nossa que não foi atendida. Então, assim, eu tinha uma expectativa, né? Eu contei aqui, de ser contratada para aquele trabalho, de fazer o trabalho. Quando o trabalho não acontece, eu fico frustrada e aí eu fico com raiva, né? Então, assim, é perceber qual a necessidade que não foi atendida. A necessidade que não foi atendida de algo que estava sendo combinado e não foi. Então, eu percebo a minha necessidade não atendida. E aí eu devolvo a fala de uma forma mais generosa possível, ou seja, mais branda possível, porque eu percebo o que está acontecendo comigo naquele momento. Isso que é interessante. Então, assim, quando eu percebo, eu posso vigiar mais a minha fala, porque quando eu falo, eu recebo uma palavra desagradável, eu falo uma palavra rude, o que acontece? Eu poluo mais o meu estado mental. Na segunda pessoa que vem falar comigo, eu já falo o quê? De uma forma também com raiva, porque já se instalou um estado de raiva na minha mente. Isso que é interessante perceber. Não é mais a outra pessoa, já é a minha mente que mudou completamente. Né? Então, Deixa eu te fazer uma pergunta, Silvana. Ah, desculpa, não, depois eu falo. eu só Desculpe. falei que a ideia é se comunicar de uma forma mais clara
possível, fazer um pedido claro. Então, assim, a gente pode comunicar de uma forma clara, dizer, olha, eu fiquei muito frustrada por você não ter cumprido o que você falou. Aí eu tenho clareza, isso me deixou muito frustrada, eu fiquei com raiva, e a gente poderia falar sobre isso num outro momento. Ou seja, eu tenho clareza, eu trago uma fala com clareza, para quê? Para eu vigiar o meu estado mental. Porque o mundo não é uma coisa alienada, eu cuido de mim, cada um cuida de si. A gente vai fazer ações para melhorar o mundo, mas se eu tiver com a minha mente poluída, eu só vou colocar mais coisas poluídas, mais raiva, mais agressividade nesse mundo. Então eu cuido do meu estado mental para não aumentar essa tensão. Fala. Não, a pergunta tem um pouco a ver, eu não sei se com essa live específica, com esse tema específico, né, do Mindfulness com o mundo, ou se a gente fala em outro momento, mas é uma curiosidade que eu sempre tive. Essa questão da expectativa, né? Porque quando você é uma pessoa sonhadora, uma pessoa ética, uma pessoa generosa e tal, você cria a expectativa de que as outras pessoas vão ser iguais, né? E você se depara no mundo com tudo, né? Com gente que não tem a menor semancol, com gente completamente sem noção, com gente agressiva, com gente violenta. Claro que aí é o contexto da vida de cada um, né? Mas essa linha, na minha leitura, é um pouco tênue, né? Porque você não tem jeito. Você, quando está conhecendo uma pessoa, eu pelo menos sou assim, eu vou completamente desarmado. Eu vou como se uma pessoa pudesse ser minha irmã, entendeu? Então, assim, eu falo como se ela fosse uma pessoa que tivesse os mesmos valores que eu, né? A mesma ética, mesmo espírito, a mesma, né? Essa consciência de que somos irmãos, né? Enfim, e aí você vai vendo no dia a dia as posturas, né? Às vezes as pessoas são muito egocentradas, são muito egoístas, são muito indiferentes, né? Que não deixa de ser uma forma de egoísmo, né? Enfim, então é, é essa pergunta que eu queria deixar para você, quer dizer, até que ponto a gente precisa trabalhar essa questão da expectativa, né? Quanto mais expectativa você cria, mais você se frustra, se decepciona, né? Então eu fico um pouco confuso às vezes se você não espera nada de ninguém e o que vier é lucro, ou se você é legal, ou se você também vai de coração aberto, com expectativas bacanas, né? É isso. Duas questões que você colocou. Uma que é interessante, que é aquela dimensão de abertura, né? Então, assim, as práticas de mindfulness, ela tem um dos objetivos é a gente cultivar essa dimensão de abertura. Então, assim, cada vez que a gente tem um encontro com o ser humano, a gente ir numa dimensão de abertura. Aquela coisa da presença tem a ver com isso também. Quando eu e você estamos aqui, a gente está inaugurando uma outra coisa. Então, ontem foi ontem, hoje aqui a gente está inaugurando essa dimensão de abertura. O que acontece com a gente é o seguinte: aí ontem a gente conversou e teve uma fala mais tensa. Aí hoje, quando eu vou falar com você, eu já vou falar com você com aquilo que aconteceu ontem. Então, que é uma coisa que acontece muito com os casais, né? Que dizem que tem um amigo que colocou o meme assim, que todas as mulheres, grande parte dos arqueólogos são mulheres, porque as mulheres são mestres em desenterrar coisas, né? Então, essa coisa assim, aconteceu ontem lá, né? Alguma coisa você discutiu com alguém, aí a pessoa fala a você, bom dia. Aí você fala, bom dia para quem? Né? Então, assim, se a gente está cultivando uma dimensão de presença, então, se você está diante do novo dali, de abertura, o que acontece você tem uma experiência ruim com uma pessoa. Quando você vai se relacionar com ela de novo, às vezes mudou tudo. Então, isso é importante. Então, assim, aí quando a gente já vem com uma coisa, com uma expectativa ruim, e aí a gente já começa ruim. E aí a gente já está azedo e a gente já azeda o outro. Às vezes o outro vem, né? Porque a gente já cristalizou. Então a ideia, e isso é uma coisa muito legal, assim, que, que o budismo ensina, eu não sou budista, né? Eu sou protestante, mas assim,
mas uma religião pode iluminar a outra, né? Então, tem professores budistas que eles falam assim: o cristianismo ilumina a minha prática. E nós, budistas, podemos iluminar a prática dos cristãos, pode iluminar a vida de quem é ateu, pode iluminar a vida de quem é umbandista, de quem é muçulmano. A ideia é como é que a gente pode usar essa prática a nosso favor, né? Nos ajudar. É uma contribuição do budismo para o mundo, né? E uma prática laica, que não tem conteúdo religioso. Mas, assim, que tem uma ideia no budismo que é interessante, que é, ninguém é isso. Então, a essência do ser humano, a essência da mente do ser humano é essa essência clara, essa essência de uma mente clara, límpida. E as coisas que a gente vai jogando dejetos ali ou vai deixando alguém julgar, deixar. Então, assim, não existe pessoa que não é, fulano é assim, está assim. E aí, o que a gente traz com a prática e que nós vamos fazer aqui? É a prática da compaixão. Então, é ver essa pessoa que, essa pessoa está agindo de uma forma agressiva e tal, é ver, porque uma pessoa que fica brigando, gritando no, no ônibus, eu participei do show do Ney Matogrosso na praia aqui, em Niterói, e na hora do ônibus o senhor começou a gritar com o motorista, né? Então, assim, é uma pessoa que, de alguma forma, que está passando por um sofrimento. Então, assim, é compaixão e a outra coisa é o não julgamento. Jesus disse, não julgueis para não serem julgados. Então, assim, a ideia é, quanto menos eu julgo uma pessoa, né, o julgamento polui a minha mente. Ela vai contribuindo para que o nosso estado mental fique insalubre. Então, Jesus falou. E eu acho legal se Jesus fala uma coisa e vem os budistas e fala assim, vou te explicar o que acontece. Aí eu acho interessante. Eu falei, nossa, Jesus falou isso. Aí agora você vem e esmiuça, né? Então poluir sua mente. Não julguei, não julguei, não julguei. E uma outra coisa, quando a gente não julga, a gente percebe outras coisas. Já reparou que às vezes a gente fala assim, fulano é maluquinho, fulano é tão assim, né? Essa pessoa é tão grosseira, aí a gente já vai se relacionar com aquela pessoa totalmente fechada, sem abertura. Aí quando a gente se abre, fulano é um ser humano. Aí a gente vai perceber que fulano não é maluco, como a gente pensava que era. Que fulano ou ciclana não era tão agressiva assim como a gente esperava. Porque a gente vai... Porque quando os nossos olhos, Jesus fala, quando os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será bom, tudo será bom. Então, assim, aquilo que a gente faz na prática de mindfulness é limpa a sua mente, porque quando você limpar a sua mente, os seus olhos vão começar a ver coisas boas. Tem coisa ruim no mundo, não é ser alienado, né? Sair, que lindo, que mundo lindo. Não, o mundo é do jeito que é. Mas aí a gente vai começar a ver outros aspectos desse mundo. Porque senão a nossa mente e os nossos olhos, a gente só vai ver o quê? E é isso que é. Uma coisa não é só uma coisa. Por exemplo, eu não sei as pessoas que estão aqui, mas as pessoas que são nessa polaridade Lula-Bolsonaro, as pessoas que são Bolsonaro olham para o Lula e só veem o demônio. As pessoas que são Lula olham para o Bolsonaro e só veem um demônio. Mas ali é um ser humano, ali é um outro ser humano. Então, essa é a dimensão de abertura. Então, assim, uma vez Jesus chegou num lugar e desculpa, chegaram para uma pessoa e falaram assim: conheci um mestre sensacional, genial. Ele é de Nazaré. E aí o sujeito falou assim: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Isso é a mente contaminada. Pode vir alguma coisa boa do Lula? Pode vir alguma coisa boa de Bolsonaro? Pode vir alguma coisa boa dos Estados Unidos? Então, porque a mente está totalmente fechada, preconceituosa, julgadora. Então, a ideia é, esteja diante de um ser humano como você, que sofre, que tem bons dias, que não tem maus dias. Então, é isso, assim, é nos aproximar de uma forma de uma abertura mais possível. Então, assim, a ideia olha para dentro.
Tem uma frase do Jung, né, que ele diz assim: quem olha para fora sonha, quem olha para dentro acorda. Então, o mundo é assim, olha para dentro. Aí, quando a gente começar a olhar para dentro, ver a nossa raiva, o nosso egoísmo, quando a gente manipula, quando a gente quer que as coisas se tornem ao nosso favor, olha para dentro. Aí, quando a gente olhar para fora, a gente vai olhar com mais compaixão e a gente vai acabar vendo que está vindo algumas coisas boas. E aí a gente vai lutar por esse mundo ético melhor que você falou, que está aí no mundo, esse mundo, para tornar esse mundo mais ético, com mais clareza, com mais bondade, com mais amorosidade. Imagina, num mundo violento do jeito que é, e eu vou lutar, eu vou querer agir para que esse mundo seja melhor de uma forma também agressiva e violenta. Então, assim, que horas vai entrar a bondade e amorosidade? Então, é um caminho, né? Jesus trilhou esse caminho, né? Ah, Jesus teve raiva? Teve. Ele foi lá e derrubou os vendilhões do templo. Mas depois a raiva dele simplesmente ficou lá e ele voltou. Ele soltou a raiva, né? Então, assim, para o Jung, existem dois seres no mundo que conseguiram, aqui, nesse mundo, na Terra, completar esse processo de individuação, que é você tornar você mesmo, né? Ter consciência das suas luzes e sombras, daquilo que você é, né? E você se conecta com essa energia do todo, do universo. Dois seres, Jesus e Buda, para Jung. Legal. A gente vai voltar a Legal. falar mais sobre isso, sobre essa Maravilha. conduta daqui para frente. É bem isso que a gente vai fazer. Por exemplo, na semana que vem, a gente vai começar a falar sobre as atitudes de boa vontade, sobre a alegria apreciativa, né? Ao invés da gente ficar com inveja quando a gente recebe uma notícia, eu queria muito ir para Paris. Chega alguém e fala, estou indo para Paris amanhã porque eu ganhei no sorteio. Aí você, poxa, né? Aí você, Paris não é tão legal assim, porque tem ali uma inveja, né? E a gente vai trabalhar essa coisa da compaixão, da humanidade compartilhada daqui para frente, essa prática mais no mundo. Maravilha. Silvana, querida, estamos partindo aí para o final, então, avisando aí a galera que está vendo agora, que vai ver depois e tal, que todos esses episódios, né, são 8 capítulos do Mindfulness, né, teoria e prática, eles estão arquivados lá no nosso Instagram, @contemamor.amigos, e no canal do YouTube também, @contemamor, e no site, www.contemamor.com.br. A gente vai estar aqui de volta na quinta-feira que vem, às 8h30, né, para a sexta etapa. E é isso, dizer que é um prazer estar aqui com vocês. Obrigado, Silvana, e passo a palavra final aí para você, para se despedir então, querida. Então, gente, grata para vocês que estiveram até aqui, convidar vocês para a semana que vem. E durante a semana convidar vocês a prestar atenção nessa comunicação e no seu estado mental. Ter consciência da sua necessidade, fazer um pedido com clareza e ouvir de forma empática. Aí são os conselhos da comunicação não violenta que agrega aqui as nossas práticas de massa. É isso. Obrigado, Silvana. Bom dia, querida. Bom dia, pessoal. Tchau, tchau, Tony. Grata.